Fala, gente boa! Bem-vindos de volta. Espero que você esteja muito bem hoje, onde você estiver, e que fique melhor ainda a partir do nosso estudo, dessa descoberta que nós estamos fazendo aqui sobre princípios de Deus para as nossas vidas. Princípios esses que passam por todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. Inclusive por coisas que a gente acha que é tabu falar sobre essas coisas no ambiente de igreja, mas que a gente precisa falar se nós queremos viver com sabedoria nessas áreas. Nós temos falado nos últimos dias aqui sobre adultério, sobre o ir para a casa da mulher perversa, né? Temos falado sobre esse perigo de você, como nós falamos ontem, sacrificar o seu futuro em prol de um prazer hoje, né? Quando na verdade Deus nos chama a sacrificar o nosso hoje, negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? A gente abre mão de algo hoje que eu poderia ter e fazer para um futuro melhor. Esse é o caminho da maturidade. A imaturidade, né? A gente poderia dizer a insensatez, no contexto aqui de Provérbios, né? É aquele que troca o futuro pelo hoje. E nós temos falado um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos ver mais um versículo que fala sobre o perigo do adultério. E depois, então, amanhã nós vamos ver sobre a promessa daqueles que caminham, né, no caminho da sabedoria. Nós estamos vendo um contraste aqui, o caminho, né, da falta de sabedoria, o caminho dos hormônios, né, o caminho do eu quero o que eu quero, versus o caminho de Deus, que requer uma disciplina, requer dizer não hoje para ter um amanhã melhor, né, que requer maturidade e disciplina. Nós temos falado que no capítulo 2 que a sabedoria ela nos mantém longe de alguns caminhos, nos mantém longe, por exemplo, do caminho dos homens maus, dos homens de palavras perversas. Nós vimos isso. E agora nós temos falado também sobre a mulher imoral, né? O caminho da mulher imoral, mulher perversa também. Então, está tendo um contraste aqui, tá, gente? De homens e mulheres. Ele está associando a mulher com uma questão de sexualidade e o homem com uma questão de violência, de perversidade, nós vamos ver, por exemplo, de roubos, de sequestro, roubo, violência, esse tipo que envolve mais violência para o lado masculino e a sexualidade para o lado feminino. Mas isso são só formas de trabalhar esses assuntos. Quero deixar muito claro aqui, é importante que você entenda que, apesar de Provérbios falar da mulher adúltera, porque ele está escrevendo o livro para o filho dele, capítulo 2, versículo 1, né? Obviamente que está embutido nesse contexto também o perigo de uma mulher, né, ir pelo caminho de um homem adúltero, ok? Então, quero deixar isso claro que o texto não vai dizer isso. O texto está falando de homens no sentido de violência, porque homens são mais propensos à violência do que mulher, ok? E aí trata da mulher nesse ambiente de sexualidade, mas a gente sabe que essa realidade pode ser vivida tanto por homens quanto por mulheres. E seja você homem, seja você mulher, você precisa tomar cuidados com relação a isso. Eu quero olhar contigo hoje o versículo 19, que vai encerrar o argumento sobre o resultado final de a gente ser pego, ser fisgado pelo adultério, pela mulher imoral ou pelo homem imoral. E nós vamos ver algumas coisas meio cabulosas nesse versículo. Você precisa entender que tem algumas coisas aqui que são bem óbvias e bem claras. Está rasgando o verbo aqui, né? Vamos aprender um pouquinho daquilo que está dizendo aqui. Vamos ler o texto primeiro? Eu vou comentar um pouquinho mais. Capítulo 2, versículo 19. Continuando então, diz: Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Os que a procuram, está falando aqui da mulher imoral, aqui ó, do versículo 18, tá? A mulher imoral. Então, os homens, né, entende-se, os homens que a procuram, a mulher imoral, jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Aí você pensa, mas jamais voltarão? Então a imoralidade não tem volta, pastor. Vamos lá.
vamos entender dois aspectos desse jamais voltarão que a gente precisa compreender. Primeira coisa, lembre-se de um princípio interpretativo de Provérbios que nós falamos lá no comecinho do nosso devocional. O princípio interpretativo é o seguinte: tem coisas que estão em Provérbios que não são regras e nem promessas. Muita gente interpreta Provérbios como tudo como uma promessa. Nossa, se eu fizer isso, o resultado vai ser uma promessa. Provérbios são princípios, ok? Princípios que, na grande maioria dos casos, se manifestam reais, ok? Vamos pegar lá. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Cara, isso é um princípio que, dado o tempo, e na grande maioria dos casos, isso de fato acontece, ok? Isso é uma promessa, isso é uma regra. Não. É uma constatação de fatos e estatísticas que levam a gente a compreender que, né? Vamos lá. O pescador, eu não entendo muito bem desse negócio de pescador, mas eu sei que tem aquela história, né? Do pescador, ele vê um céu vermelho, né? No final do dia, amanhã vai, sei lá, vai fazer chuva, amanhã vai ter estiagem, amanhã vai, né? O pescador sabe essa coisa, ó, o céu tá assim, o vento tá virando para lá e para cá, e dependendo se é o vento norte, ele já consegue prever. Isso é uma promessa que amanhã vai chover, ou que vai ter estiagem? É uma promessa que amanhã... Não. Só dizendo, cara, normalmente quando esse padrão se manifesta, o resultado é esse. Isso pode falhar, isso pode ser mudado por outros fatos que a gente não consegue levar em consideração, mas na grande maioria dos casos é assim que acontece. É isso que está falando aqui. Os que a procuram, já nós vamos falar sobre esse procuram, jamais voltarão. Não está dizendo, Provérbios diz que se você cometer adultério, você nunca mais volta. Não. Está dizendo, cara, normalmente, quando você entra por esse caminho, é muito complicado você voltar para a vereda da vida. Você voltar para um ambiente de vereda da vida. Por alguns motivos, a gente poderia dizer, por exemplo. Então, a primeira coisa é que isso é uma constatação de um padrão, ok? Normalmente, o cara que entra por esse caminho se perde, beleza? Isso quer dizer que você não pode se achar de novo? Deus não pode fazer uma obra? Pode, faz, graças a Deus por isso. Tem histórias, né, no nosso meio onde isso aconteceu. Glória a Deus por isso. Show. Mas é uma constatação. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: mesmo que a pessoa volte no sentido, restaurou seu casamento, perdoou, Deus tratou os corações, estão vivendo um casamento estável e hoje estão como se isso não tivesse acontecido. Deus curou de um jeito que, né, ficou ali a cicatriz, mas essa cicatriz não dói mais, não sangra mais. Cara, glória a Deus, Deus faz isso, conheço muitos casos. Show de bola, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa entender o seguinte: a gente nunca, mesmo que você volte a restaurar o casamento, você nunca mais consegue voltar atrás de não ter feito aquilo. Você não volta para o seu casamento o mesmo. Não é que você pode ir lá com a mulher adúltera, cometer aquilo e voltar como se nada tivesse acontecido. Você pode voltar num processo doloroso de restauração, de cura, de libertação, de misericórdia de Deus, de perdão, de um monte de coisa. Mas não vai voltar do mesmo jeito. Não estou falando que que o seu relacionamento vai ser um relacionamento ruim, não é isso. Mas a experiência de uma traição, de um adultério, é uma coisa que vai ficar contigo. Então você volta, mas você não volta do mesmo jeito, você volta ainda, né, com esse barulho, com essa história, com essa realidade na sua vida. Isso é muito, muito complicado. Os que a procuram jamais voltarão. Não é que nunca vão voltar do caminho, mas não vão voltar do mesmo jeito. Vão voltar, né? Espero, né? Para aqueles que voltar com um arrependimento, com remorso, com desejo de não terem feito aquilo, porque não ouviram a sabedoria. E nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Aquela ideia de você... A vereda é um caminho que é tão trilhado que ele já está afundado. Sabe, não sei se você já teve essa experiência de passar por um caminho onde caminhões pesados passaram
e aí se torna, né? Tem uns lugares onde os pneus do caminhão afundam. Aquilo são veredas, né? São veredas da vida. Cara, você não vai mais encontrar aquele lugar que, né, da vida que tanta gente está trilhando, que você já vê o trilho, você vê a marca, você vai ter dificuldade de você voltar para esse ambiente, de ter uma clareza sobre o caminho da vida. Por quê? Porque você se entregou, né, para algo que se tornou problemático para a sua vida. Eu quero mostrar para você que essa palavra aqui, capítulo 19, capítulo 2, versículo 19, os que a procuram, tá? Essa palavra procurar, tá? Eu acho que não tem muitos ouvidos pequenos aí nos ouvindo, mas essa palavra procurar é a palavra procurar, tá? No sentido de sexualidade, tá? Não é procurar como você procura por um endereço, tá? É o procurar com a intenção de estar juntos, de estar no momento íntimo, tá? Os que a procuram jamais voltarão. Essa palavra no hebraico é a palavra que em outros ambientes dentro de Gênesis, por exemplo, Gênesis 6, se não me engano, fala sobre um ato sexual. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Ou seja, é muito difícil você voltar. E se você voltar, você volta, mas não volta do mesmo jeito. Você volta, no mínimo, com um remorso, com um arrependimento, né? Ou, pior das hipóteses, você volta, talvez, mas não para um relacionamento. Talvez o relacionamento que você tinha se acabou por causa disso. Então, queridos, vamos levar muito a sério isso aqui. Vamos levar muito a sério isso aqui, porque são poucos os pecados que têm uma consequência tão abrangente quanto essa. Porque o pecado nessa área, se você, por exemplo, é casado e tem filhos, né? Ele pode te custar o teu casamento, pode te custar os teus filhos. Além disso, ele é um pecado que tem uma fonte espiritual muito forte. Ele tem uma ligação de almas, que é uma conversa para outro dia, mas tem uma ligação de almas que acontece, espiritualmente falando. Então, ele é um pecado que, não que haja pecado maior ou menor do que outros. Pecado é tudo pecado, porque é uma transgressão da lei de Deus. Mas as consequências de alguns pecados são maiores do que as consequências de outros pecados, pelo menos no âmbito relacional humano. Tá? As consequências diante de Deus, cara, quebrou o relacionamento, igual. Né? Pecado, né, de um pecado interno, de orgulho no meu coração, né, ou um pecado externo. Mas as consequências relacionais são muito maiores com relação a isso. Por isso, Salomão fala tanto sobre isso. Cara, você vai me ouvir, você vai ficar cansado de me ouvir falar sobre isso. Mas Salomão fala por quê? Porque Salomão sabe que isso aqui é uma coisa importante a gente cuidar, sabe que é uma coisa que tem consequências muito, muito sérias para a nossa vida, e por isso gasta tanto tempo, né, tanto tempo falando sobre isso. Olha o que ele diz no versículo 20, que não é o versículo que a gente vai estudar a fundo, mas só para a gente fechar. Olha o que ele diz. Então, cara, os que procuram já vão voltar para as veredas da vida, mas a sabedoria fará você andar nos caminhos dos homens de bem. Olha o contraste aqui com aqui, ó, caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, tá? Então ele vai fazer você caminhar no caminho dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Vai manter você no caminho daqueles que são justos e que já andaram antes de você e deixaram uma trilha para você seguir. Você vai ficar na trilha correta, você vai ficar no caminho correto. Então, que nós possamos ter muito, muito cuidado com relação a isso. E deixa eu te dizer, se você é alguém que está envolvido ou começando a se envolver com alguma coisa nesse sentido que nós temos falado nos últimos dias, deixa eu pedir para você, em nome de Jesus, procure o seu líder de PG, a sua líder de PG, ok? Procure a liderança que está acima de você, coloque isso para fora, confesse isso dentro de um ambiente de liderança, com alguém que ama você, que está cuidando de você, para que você possa, então, sair desse caminho antes que seja tarde demais, ok? Uma das formas que a gente é curado nesse sentido é confessando os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados, ok?
E uma das melhores formas de combater essa tentação é expondo ela para um confidente, para um amigo, para um líder, ok? Exponha isso, converse a respeito disso, traga para a luz e fique na vereda dos justos. Amanhã nós vamos ver, né, a recompensa de a gente caminhar na sabedoria, na justiça e aquilo que Deus tem para mim e para você nesse sentido. Então vamos pedir que Deus coloque no nosso coração um santo temor nessa área. Vamos pedir por isso e que Ele nos proteja a partir do conhecimento das palavras sábias de Salomão. Pai, nós oramos nesse dia pedindo ao Senhor graça e sabedoria nessa área. Ó Deus, não nos permite achar que nós somos fortes demais, que comigo não aconteceria, porque afinal de contas eu sou forte, eu posso. Pai, nós sabemos que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Então, Pai, com humildade e no temor do Senhor, nós pedimos, ajuda-nos a aprender com essa sabedoria, ajuda-nos a ficarmos longe do pecado. Guarda-nos, Deus, em nome de Jesus, seja de homens perversos, seja de homens maus, de palavras perversas, seja de mulheres, ó Deus, mas salva-nos disso. Guarda-nos nos caminhos corretos. Nós oramos, Pai, para que nós possamos caminhar pela vereda dos justos e pelas veredas da vida, que esse seja o nosso caminho. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.